Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, poder falar da palavra de Deus, mais um culto que nós estamos fazendo. Estamos nos adaptando, nessa maneira, nesse novo jeito, de nós cultuarmos em casa. Pode sair as leis, os decretos, mas não impede a nossa adoração, Creio que o verdadeiro crente, a verdadeira manifestação do crente é em casa. Quando nós estamos na rua, na igreja, é fácil ser cristão. Mas em casa é que nós vemos o verdadeiro caráter da pessoa, Então em casa o verdadeiro adorador se manifesta de verdade. O verdadeiro pai de família, ele se torna, você vê se ele é um pai de verdade em casa. O filho, você vê se ele é um filho de verdade em casa. E o adorador também na sua casa, você adorando a Deus, assistindo o culto, você manifesta o adorador que tem dentro de você. Então não precisa de plateia, não precisa de show. E é justamente o que nós vamos falar, aqui nessa noite. Que a manifestação da terceira puxada, a manifestação da noiva, o grande poder que vai ser manifesto na noiva não vai ser em público. Não vai ser uma coisa para o seu vizinho ver, sair na mídia. Será uma coisa secreta, uma coisa tão secreta que quando a noiva partir daqui, o irmão Borana diz, eu creio que ninguém ficará sabendo. Uma coisa muito secreta. E é justamente a sua casa, aí no secreto do seu lar, você adorando a Deus, você louvando a Deus, dando seu glória a Deus, Você, talvez com a sua cardeneta aí, anotando tudo que está sendo dito. Dessa forma, se manifesta a sua verdadeira identidade. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, e se nós tivermos uma próxima oportunidade, o pastor Oswaldo nos concedendo, eu agradeço, pastor Oswaldo, de ter me dado a oportunidade. Se eu tiver outras oportunidades, nós seguimos nesse tema, que é um tema muito importante para o tempo que nós estamos vivendo, que é manifestar a terceira puxada, Manifestar a terceira etapa. Eu gostaria que os irmãos aí no seu lar abrissem a Bíblia em Mateus 6, e antes de nós lermos Mateus 6, antes de nós lermos as Escrituras, nós vamos falar com o autor das Escrituras. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, nesse momento, meu Deus, Pai, nós vamos começar a falar da sua palavra, meu Deus, e nós sabemos que ninguém pode abrir a palavra, ninguém pode interpretar a palavra, a não ser o Senhor mesmo, meu Deus. E Pai, que nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar conforto, nos dar paz. Meu Deus, que seja o Senhor aqui nessa noite, indo aos lares, Pai, dando conforto, sendo esse consolador que o Senhor é, Pai. O Espírito Santo, o Consolador, entrando na casa das pessoas, Pai, dando paz, conforto, cura. É isso que nós pedimos, esse é o nosso objetivo nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus 6, no verso 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. O verso 5 é o mais importante para nós meditarmos aqui. Diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu,
quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Nós vemos que as Escrituras nos mostrando, dando uma aula para nós. Às vezes nós olhamos e vemos aquele irmão que fala muito na oração e talvez nós queremos imitar. Ele tem experiência dele. O irmão tem experiência dele. Nós temos que orar, ter contato com o Espírito Santo, pedir aquilo que é necessário, louvar o seu nome, adorar. Nós sabemos as 3 etapas da oração. E aqui está dando uma aula, Jesus está dando uma aula da oração. Aí no verso 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a nossa escritura. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O tema nosso nessa noite, nesse nosso culto, é Eu te encontrarei naquele quarto. Eu te encontrarei naquele quarto. Observa o que Mateus capítulo 6 está nos dizendo aqui. No verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Aí no verso 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, entra no seu aposento, no seu quarto, entra ali no seu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa. Não ir em público mostrar que você é santo, orar em público, mas ir em secreto, e aí Deus vai te recompensar em público. Porque quando você vai e ora em público, querendo mostrar, a Bíblia diz, você mesmo fabricou seu galardão. Você mesmo foi ali em público, ele mostrou que você é santo. Mas quando você vai em secreto, é melhor Deus nos recompensar em público do que nós mesmos tentar fazermos uma recompensa. Entende? Ir orar no seu aposento, não tocar a trombeta para todo mundo ver. Então observa aí. Observa o que as Escrituras estão tentando nos mostrar. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é algo tremendo, irmãos. Tremendo. Não deixe essas coisas passar de você. Não deixe o Espírito Santo passar. Toca nas vestes dele nessa noite. Se ele estiver passando aí por você, se você sentir a presença dele, não deixe ele sair sem você tocar. Toca nas vestes dele. Então observa aqui, Mateus capítulo 6, nos falando de você orar em secreto no seu quarto. Ir ali em secreto e orar em secreto. Olha que coisa, irmãos. Ir orar em secreto. Então a Bíblia agora dá 2 grupos. Ele dá um grupo dos hipócritas que vão em público fazer a sua esmola, fazer a sua oração, vão em público. E tem um outro grupo que ora em secreto, que vai no seu aposento em secreto. Aqui eu quero deixar bem esclarecido. Não quer dizer que nós não podemos ir no monte, não podemos orar na igreja. Eu quero chegar num ponto aqui porque essas escrituras estão nos mostrando um mistério para o tempo que nós estamos vivendo. Orar na igreja é bom, nós irmos aqui ter companheirismo, orar no monte com nossos irmãos, isso é bom. O ponto que nós estamos falando é o objetivo que está no coração, da pessoa pegar e falar, eu só vou orar na igreja, só vou orar quando estiver no monte, só na frente das pessoas. E lá em casa não é um cristão, entende? Os irmãos que conhecem as escrituras, nós estamos pregando para gente que sabe das escrituras, né? Muito bom quando nós fazemos isso. Mas o que eu quero mostrar aqui é um mistério que para o tempo que nós estamos vivendo, e você capte isso, seja águia nessa noite, seja águia. Fazer em secreto. Fazer em secreto. Eu quero mostrar aqui para os irmãos uma visão que o nosso profeta, o profeta Irmão Brana, teve. Olha só. Olha só.
Eu vou tentar resumir aqui, porque é uma visão bem longa que o irmão Brana teve. Antes de eu ler aqui, eu quero mostrar para os irmãos o seguinte. O irmão Brana, em 1973, aliás, 1933, o irmão Brana, ele ia sair na sua visão, e aí o anjo falou assim, você não sai antes de ler Timóteo, né? E aí quando ele lê, está escrito ali, faça a obra de um evangelista. Ele falou, não era para mim, eu não sou um evangelista, mas a escritura, o anjo do Senhor estava falando para mim fazer a obra de um evangelista. O que acontece? O irmão Brana sai e começa a pregar. E ele começa a fazer uma obra de um evangelista, pregando pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Viaja o mundo 7 vezes, pregando como evangelista. Mas ele fez uma promessa para Deus, um propósito com Deus, que quando as reuniões começasse a se necessitar dele pedir dinheiro, e ter uma necessidade do dinheiro, ele ficar escravo do dinheiro daquelas reuniões, ele ia encerrar. Ele fez uma promessa para Deus. Deus começou a sustentar ele nas suas obras, né? Homem de negócio que sustentava a sua obra, tinha grandes ofertas, mas chegou um tempo do irmão Brana, em que os seus administradores começaram a falar, irmão Brana, você vai ter que começar a pedir dinheiro, porque a gente não tem mais como sustentar as nossas campanhas. Então o irmão Brana falou assim, então agora é hora de eu parar, porque eu prometi a Deus, e até ele fala assim para o seu filho, Billy Paul fala assim, mas pai, o senhor vai morrer. Como é que o senhor vai ficar sem pregar? Ele falou, não vou ficar sem pregar. Eu só não vou mais fazer esse ministério. Porque foi uma promessa que eu fiz para Deus e eu tenho que parar. E o irmão Brana diz assim, um homem não vale mais do que sua palavra. E aí ele conversou com a sua esposa, falou assim, acho que eu vou procurar um emprego, né? Ele até fala de um homem que ele tinha trabalhado. E ele fala assim, eu vou procurar um emprego, irmão Brana. Ele fala assim. Só que daí o irmão Brana, ele era um homem muito espiritual, ele foi orar para ver qual era a vontade de Deus naquilo, se Deus ia sustentar ele naquela obra ou se ele tinha que parar. Porque ele chegou num ponto em que ele ia precisar pedir dinheiro, ele tinha muito medo de ser dependente do dinheiro. Entende? Ele era um profeta muito espiritual, esse era o nosso profeta. Hoje nós vemos aí igrejas, né, abarrotadas de pessoas, e as pessoas não estão nem aí para as almas, né? Não estão nem aí para as almas. O que elas querem é o dinheiro das pessoas. E o irmão Brana estava com medo disso. Ele queria salvar almas e não olhar para o dinheiro. Tanto é que ele teve uma visão, né, que os seus administradores vinham, né, e as pessoas tinha um pregador pregando na plataforma, na sua visão. E aí ele despediu o povo sem orar pelas pessoas. E o irmão Brana falou assim, mas como assim? Não orou pelas pessoas? Né? Como é que fica o povo? Aí chegou um administrador e falou assim, irmão Brana, mas a gente pegou as ofertas. Falou, mas a gente não está ligando para a oferta, nós queremos as almas das pessoas. E ali estava sendo uma confirmação que ele tinha que parar com aquele ministério. Mas me acompanhando aí, que os irmãos vão entender aonde eu vou chegar. Olha que coisa. Aí o irmão Brana decide parar de viajar, né, fazer aqueles avivamentos de cura. Ele decide parar. Olha só. Quando ele decide parar, o anjo fala para ele assim, é o tempo de você parar mesmo, porque agora o seu ministério vai mudar. Vai sair de uma etapa, vai entrar em outra. Uma mudança de ministério. Ele vem e prega aquela mensagem que falava a fase presente do meu ministério, porque ele estava saindo daquele campo evangelístico e agora o seu ministério estava mudando, estava no processo de mudança. E nós sabemos nos selos que o irmão Brana diz que o seu ministério mudou. O ministério do irmão Brana mudou. Certo? Ali foi a mudança do seu ministério. Mas olha o que eu quero falar aqui para os irmãos. Olha só. Naquele livro Sobrenatural, no capítulo 74, né, no livro 5. Deixa eu apenas achar aqui exatamente onde que eu quero mostrar para os irmãos a visão que ele teve. No livro Sobrenatural, no capítulo 74. Capítulo 74, é onde está localizado essa passagem do irmão Brana nos contando aqui uma passagem muito, muito boa para nós entendermos sobre a terceira puxada, né? O irmão Brana diz assim, ó,
Lembrando assim, no início, quando o anjo do Senhor apareceu pela primeira vez para mim e me disse como eu deveria ministrar, que eu veria uma luz, ouviria uma voz falar e teria visões. Meus irmãos ministros da minha própria denominação disseram que isso era o diabo. Minha igreja, meus irmãos, que minha teologia estava errada, porque os dias de visões e milagres haviam acabado. Deixa eu só pular aqui para nós não ocuparmos muito tempo, né? A irmã Brandt diz assim, enquanto dirigíamos da Califórnia para o leste, tentei encontrar a família no Arizona, novamente no Texas, do outro lado do país, finalmente contando a eles quando estávamos nos aproximando de casa em Jeffersonville. Ele estava querendo contar que ele ia sair do campo evangelístico para ir para o campo pregar a palavra, mas sem estar evangelizando, né? Aí Billy Paul disse assim, ó, papai, tenho certeza que você não viverá. Há algo na Bíblia que Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu disse, filho, eu nunca disse que pararia de pregar o evangelho, que pretendo fazer enquanto viver, se Deus me proteger para que eu possa, quero dizer, abandonar o campo do evangelismo de cura. Billy Paul perguntou, você pretende desistir dessas grandes reuniões no exterior e outros lugares por causa do dinheiro? Deus não disse para você fazer isso, essa é a sua promessa. Eu respondi, mas um homem de honra manterá sua palavra. Fiz uma promessa a Deus e devo cumpri-la. O Brano nos mostrando aqui. De manhã seguinte, minha esposa e eu levantamos cedo. Eu estava sentado ao lado da cama, segurando minha cabeça com as duas mãos. Eu disse para minha esposa, bem querida, hoje eu vou ver Jess Mitchell e perguntar se ele vai me devolver meu antigo emprego na Indiana Light Power Company, patrulhando as linhas. De repente, olhei para o outro lado da sala e eu vi duas crianças vindo em minha direção puxando um carrinho com duas velhas rodas de madeira. As crianças tinham pele morena, cabelos e olhos pretos, quase nus. Pareciam criancinhas mexicanas. Eu podia ouvir minha esposa entrando na sala e disse, querida, você não os vê? Isso é o que eu quero dizer com crianças pequenas. Conforme fui mais fundo na dimensão da visão, me afastei da minha esposa e fui para onde encontrei Miner Agrambright. Ele disse, irmão Brana, os cartões de oração são todos distribuídos. Aqui a visão que eu acabei de falar para os irmãos, do pregador que despediu o púlpito e eles queriam apenas as ofertas das pessoas, né? Mas o ponto que eu quero chegar é outro aqui, ó. Olha só que coisa, irmãos. Agora, nessa visão, eu vi na água límpida uma grande e bela truta arco-íris. Mais um pouco para cima. Aqui, ó. Eu estava à beira de um lindo lago. Aqui uma visão do irmão Brano. Eu estava à beira de um lindo lago e nunca tinha visto águas tão claras em minha vida. Quando entrei no ministério pela primeira vez há 9 anos. Estava pegando peixes, mas os peixes tinham grandes manchas brancas e pretas. Eles não pareciam certos. Mas agora nessa visão, eu vi na água límpida uma grande e bela truta arco-íris, e o lago era extremamente grande, ao redor estavam centenas e centenas de ministros pegando peixes pequenos. Eu disse em meu coração, sou tão bom pescador quanto eles, ou até melhor do que eles. Eu queria pegar o peixe grande e bonito e comecei a preparar minha linha e isca. Vou dar o resumo aqui, irmão, justamente por causa do tempo. Mas o irmão Brana está nos mostrando aqui que ele chega vendo aqueles pregadores pescando e ele só pescava peixe pequeno. E ele falou, eu quero pescar o peixe grande. Ele falou, eu sou bom, eu vou conseguir. Mas o anjo vem e fala assim, ó, vou te ensinar a pescar. Eu vou te ensinar a pescar. Aí ele ensina na primeira jogada da linha, naquela primeira puxada, ia puxar os peixes pequenos. Entende? Ele ia jogar para atrair os peixes pequenos. Porque o irmão Brana queria pegar a truta arco-íris. Mas para pegar aquela truta arco-íris, tinha outros peixes pequenos que atrapalhavam. Eles iam e comiam a isca e atrapalhava a truta arco-íris, que era o peixe maior. Então, quando jogava a linha, ele tinha que dar uma primeira puxada para atrair os peixes pequenos. Aí ele tinha que dar uma segunda puxada no anzol. Aquela segunda puxada. Daí ia atrair os peixes, mas ia deixar alguns peixes mais para trás. E na terceira puxada seria uma puxada mais forte que ia trazer o peixe maior para pegar a isca. Entende? O anjo estava ensinando o irmão Brana a pescar. Depois que ele vê essa cena, aí ele se muda na visão dele.
Ele vê, porque você vê que está tendo 3 puxadas. A primeira puxada, né, para atrair peixe pequeno, a segunda puxada atrai peixe pequeno, mas na terceira puxada atrai peixe grande. Aí, na mesma visão, ele estava tendo a mesma visão, só que mudou o cenário. Olha que coisa. Muda o cenário. Aí ele vai para dentro de uma tenda gigante. Nessa tenda, ele disse que nunca tinha visto uma tenda tão grande na vida. Estava tendo uma fila de oração. E aí tinha um quartinho reservado para o pregador, um quartinho, e ele viu uma luz que estava andando pela tenda. E a luz pegou, foi para lá, parou por cima do irmão Brana e foi para dentro do quartinho. O anjo que estava junto com o irmão Brana veio do lado e falou assim: eu te encontrarei ali dentro. E o irmão Brana vem e diz assim: aquela é a terceira puxada. Se encontrar no quartinho em secreto. Se encontrar lá no quartinho. Observa que ele estava tendo as visões em símbolos, tudo era símbolo, irmão. Ele estava, todas as visões, eu quero que os irmãos observem, todas as visões que o irmão Brana teve a respeito da terceira puxada foram símbolos. Eram parábolas, símbolos. Muitas vezes algumas pessoas pegam a visão e colocam como se fosse literal. Não, então a terceira puxada é todo mundo ir pescar. Se for literal, todo mundo tem que ir na beira do rio e dar 3 puxadas para pescar truta arco-íris. Se for literal, todo mundo tem que esperar uma grande tenda e o irmão Brana aparecer dentro da grande tenda. Mas não são literais, irmãos. Todas as visões da terceira puxada, elas são símbolos. Espero que os irmãos estejam nos entendendo. Todas as visões da terceira puxada são símbolos. E o anjo disse para o irmão Brana: eu te encontrarei ali dentro em secreto. Irmãos, agora observem. Observe o que nós estamos falando aqui. Agora conecte com Mateus 6. Vai em secreto no seu quarto orar. Que Deus vai te recompensar publicamente. Irmão, nós temos coisa maravilhosa para nós falarmos aqui. Nós temos pouco tempo, mas pela ajuda de Deus, nós vamos mostrar grandes coisas aqui, porque o tempo que nós estamos vivendo, todo mundo trancado dentro de casa, com decretos, nós sabemos que daqui para frente as coisas vão piorar. E o que nós temos que fazer agora é nos trancarmos no nosso quarto em secreto, no nosso quarto espiritual. Nós vamos ver o que é esse quarto aí. Nós vamos ver o que é o quarto em secreto. Nós entrarmos em secreto, orarmos em secreto, para Deus nos recompensar publicamente. Irmãos, nos acompanhe, fique no Espírito aí, fique orando por mim aí na sua casa, para que seja dado esse recado de forma harmoniosa, que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Agora, o irmão Brana, até 1964, ele procurava a visão da tenda. Ele falava assim, a visão da tenda, muitas visões já se cumpriram, exceto uma da visão da tenda. Ele procurava. Deus, onde está a visão da tenda? E aí, muitas vezes, se você que lê as mensagens, você pega a mensagem e você começa a ler, e talvez você fale assim, mas olha aqui, irmão Jonatas, está falando aqui que a visão da tenda não foi cumprida. 64, depois dos selos. 64 aqui, não foi cumprida a visão da tenda. Em 64, realmente não. Mas, irmãos, o anjo do Senhor, através do irmão Brana, veio e pregou essa mensagem aqui. Hoje tem que se cumprida essa escritura. E olha o que o irmão Brana diz sobre a visão, ele não fala especificamente sobre a visão da tenda, mas seja águia para captar o que o irmão Brana disse aqui. Seja águia. Olha o que o irmão Brana diz. Hoje tem se cumprido essa escritura no parágrafo 100, ele diz assim, onde estamos nessa era abraâmica? Nós estamos fora da era de Laodiceia, agora nós estamos numa era abraâmica. Onde estamos nesse grande tempo que nos encontramos? Olha o que o irmão Brana diz, olha só. Todas as visões têm tido o seu cumprimento. Vou repetir. Todas as visões têm tido o seu cumprimento. Mensagem pregada em 1965. Todas, inclui todas. Todas é todas. Todas as visões, inclusive a visão da tenda, foi cumprida. Parágrafo 89, né? O Brana diz assim, note o que eu disse quanto ao discernimento, desde a imposição das mãos até conhecer os segredos dos corações. Hoje tem se cumprido essa escritura ante os nossos olhos. Isto é quanto a todas as promessas que foram feitas. E note você que todas essas promessas têm sido cumpridas e vindicadas pelo próprio Deus da promessa. Em resumo, a visão da tenda, ela se cumpriu, irmãos. Ela se cumpriu.
ela está em cumprimento, na verdade. Ela já tem tido, a gente não tem que esperar aparecer uma tenda, nós entrarmos na tenda, esperar o irmão Brana ficar num quartinho. Não, irmãos, eram símbolos. Aquilo era um símbolo. E ela já começou o seu cumprimento. Já começou, ela já está no processo de cumprimento. Quando que começou o cumprimento? Na abertura dos selos. Mas o que é isso, irmão Jonathan? Será? Sim. Nós vamos mostrar que parágrafo, irmãos. Porque assim, muitas vezes, irmãos, eu via pregadores falando assim, todas as visões foram cumpridas. Mas eu falava, será? Né? Eu tinha essa dúvida. Será que a visão da tenda se cumpriu? E eu vi os pregadores pregando, todas as visões se cumpriram, né? O pastor pregando aqui. E aí eu fui na mensagem. É isso que nós temos que fazer, nós temos que pautar tudo na mensagem, não basear em homem algum. E eu fui na mensagem e eu encontrei esse parágrafo aqui. Tudo tem se cumprido, realmente, tudo tem se cumprido. Graças a Deus, Deus tem ungido os nossos pregadores a trazer a coisa correta, né? Graças a Deus. Então tudo tem tido seu cumprimento, tudo tem tido seu cumprimento. A visão da tenda se cumpriu, como todas as outras se cumpriram, como diz o irmão Brana aqui na mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura, né? Vamos lá, nós temos tanta coisa para falar aqui, irmãos, tanta coisa maravilhosa que nós ficamos empolgados e nós tentamos moldar aqui o que nós temos para falar com o tempo, né? Nós temos que moldar. Então observa aqui, ó. Quando jogou aquela linha na primeira puxada, você vê que vinha peixe pequeno na visão do irmão Brana. Aí o anjo falou, dá mais uma puxada. Aí veio ainda peixe pequeno. Só que na terceira puxada, que era mais forte, aí vinha só truta arco-íris. Aí eu quero que os irmãos observem aqui, ó. A primeira puxada é para o corpo. É só para o corpo. Né? Só para o corpo. A pessoa tinha que tocar ali na mão. Né? Tocava na mão da pessoa, sentia a vibração. E aí a pessoa era curada, né? Aí na segunda puxada já era o discernimento. Ele nem precisava. Aí já era o espírito. Corpo e espírito. Mas a terceira puxada é na alma. É uma coisa mais pessoal com Deus. Mas a terceira puxada não é para peixe pequeno. A terceira puxada é para truta arco-íris. É para uma classe especial de pessoas. A terceira puxada não é para denominação. Não é para quem está vivendo em altos e baixos, quem nem se importa em ler mensagem, talvez. É para peixe especial, é para peixe grande. A terceira puxada é para essas pessoas. A terceira puxada é para você, irmãos. Você que está me assistindo, que está buscando entender a palavra. A terceira puxada é para você, peixe grande. Não é para coisa pequena. A terceira puxada é para uma classe especial de pessoas. Glória a Deus. Vamos lá. Olha que coisa que tem aqui, irmãos. Olha que maravilha. Então a terceira puxada é para a alma. A primeira e a segunda puxada, o Janes e Jambres conseguiram pegar. Os falsos ungidos conseguiram personificar aquilo. A terceira puxada, não. A primeira e a segunda puxada, o mundo está conseguindo fazer lá publicamente. Os hipócritas, como diz Mateus 6, fazendo publicamente. Mas a terceira puxada é para você ir em secreto. Ir em secreto, ter sua experiência pessoal com Deus em secreto. Que coisa, hein? A experiência pessoal com Deus em secreto. Deixa eu ler aqui um parágrafo aqui, ó. Na mensagem do sétimo selo, no parágrafo... Sétimo selo... Sétimo selo, parágrafo 261, diz assim: mas há um segredo que está debaixo disso. Irmão Brana bate no púlpito uma vez. Glória a Deus, nas alturas. Nunca poderei pensar da mesma maneira o resto da minha vida quando eu vi. Agora não sei o que... Eu sei o próximo passo ali, mas não sei como interpretar isso. Não demorará, eu tenho anotado aqui, quando aconteceu, se você puder ver aqui, pare. Não vá mais adiante do que isso aqui. Eu não sou propenso a ser fanático, estou dizendo a verdade. Mas você se lembra do sapatinho que sempre tentava explicar como que a alma ficava ao lado de tal e a consciência interior, todo esse tipo de coisa, que só fez começar um grande número de personificações por causa disso? Como eles têm de pegar a mão e segurar as pessoas e ter vibração? Todos tinham uma vibração na mão. O irmão Brando está falando aqui, ó. Eu tentei explicar as primeiras puxadas, não era para explicar. E aí veio várias personificações. Daí ele teve a visão daquele sapatinho, que ele tentava colocar o cadarço no sapatinho, e o anjo falou assim, não é assim que coloca, né? Aí o anjo veio e revelou aquela visão e falou assim, ó, você não pode pregar coisas sobrenaturais para bebê pentecostal.
né, para vir personificação. A irmã Branda diz no 263, mas vocês se lembram quando ele me levantou lá e disse, esta é aquela terceira puxada e ninguém a conhecerá? Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. A terceira puxada é em secreto. As pessoas não conhecem, irmãos. Não é para qualquer pessoa. Sétimo selo, irmão Branco pegando no sétimo selo. O que é? Em resumo aqui para nós, e prosseguimos e comprovando o que nós estamos falando. A terceira puxada, ela é o sétimo selo. Sim, terceira puxada é o sétimo selo. Nós vamos mostrar aqui em escrituras, né, irmãos? Nós nos baseamos em escrituras. Nós não nos baseamos em homem nenhum. Nós nos baseamos no que o irmão Brana diz para nós. Não é mesmo? A terceira puxada, observe, foram 3 coisas que vieram em silêncio. O irmão Brana diz, o anjo falou para o irmão Brana assim, ó, essa terceira puxada será em silêncio, você não vai explicar para ninguém. Quando João ia escrever os 7 trovões, era silêncio, 7 trovões é silêncio. Quando foi aberto o 7º selo, houve silêncio no céu. Todas essas 3 coisas são silêncio, mas elas são a mesma coisa. E é para todo mundo saber? Não é para todo mundo saber. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que você vai saber, você individualmente, em secreto, você vai saber da terceira puxada. Não adianta, irmãos, eu tentar vir aqui e falar, ó, a terceira puxada é isso, anota aí. É isso. O que eu quero mostrar para os irmãos é animar a fé sua, porque a terceira puxada é uma coisa pessoal, é você em secreto, no seu quarto em secreto, orando. Não é uma coisa que eu vou vir aqui e falar assim, ó, anota aí, irmão, pega sua caneta e vamos anotar. A terceira puxada é isso. Não, irmãos, a terceira puxada não tem como explicar. É uma coisa pessoal, você e Deus. Você no seu quarto, em silêncio, você lá, sem ser coisa pública, sem fazer show, sem ser um avivamento grandioso para todo mundo ver, uma coisa gritante, não é secreto. É você e Deus. Ei, irmãos, vai me acompanhando aí. Vai me acompanhando porque a coisa é tremenda, irmão. É tremenda isso aqui. É para noiva, é só noiva que vai entender isso aqui. A abutre vai se desintegrar vendo essa coisa, mas a águia vai pegar isso aqui e vai voar longe. Né? O abutre, né, como diz, o abutre ele consegue pegar carona nas costas da águia. E aí a águia vai voando e ele consegue pegar carona nas costas da águia. Mas a águia ela vai voando numa altura tão grande que o corvo não aguenta pegar mais carona. Se ele for junto com a águia, ele desintegra, ele tem que largar. Então vai chegar uma hora, irmãos, nós estamos tendo nossos voos altos, nós estamos tendo nossa experiência com Deus, mas vai chegar uma hora em que os corvos vão começar a cair. Aí você fala, mas rapaz, ele andou tanto comigo, andou tanto conosco aqui, ouviu grandes pregações, mas vai chegar uma hora que o corvo tem que sair, tem que desintegrar. E a águia só vai continuar voando em direção ao sol. Né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que Deus tem nos sustentado até aqui. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque você é melhor, irmão, não é. É a graça de Deus que nos trouxe aqui, é porque tem gente buscando, armazenando azeite, nós estamos buscando, o Espírito Santo nos dando graça, é isso que é a diferença. Né? Essa é a diferença. Então, essa é a diferença, né? Vamos lá, mais mensagem. Vamos com mais mensagem aqui. Vamos comer o livrinho, né? Vamos comer o livrinho. 296, ó, 7º selo, 296. Se os irmãos tiverem esse livro das eras, dos selos na sua casa, pegue aí e vamos ler juntos, né? O Brando diz assim, comecei a chorar, toda a linha estava emaranhada. Ele está falando da pesca, né? O anjo ensinando. Toda a linha estava emaranhada em volta de mim, assim. Me encontrava lá chorando, de cabeça baixa, assim. Eu disse, Deus, perdoa-me. Eu sou uma pessoa estúpida, Senhor. Perdoa-me. Eu estava com essa linha. E isso que eu tinha na mão era um sapatinho de bebê, mais ou menos desse tamanho. Eu estava com esse cordão, era mais ou menos do diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, assim. E o ilhós nesse sapato era só do tamanho menor de 1/16, provavelmente de polegada, menor de 2 milímetros no ilhós. E eu estava tentando amarrar esse sapatinho com este cordão grosso de 1 polegada. Uma voz veio e disse, não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora deixa-os.
E nesse instante ele me levantou, ele me ergueu e me colocou bem alto onde eu estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda, ou uma catedral, ou algum tipo. Bom, nada acontece por acaso. Mombrano pregando isso aqui dentro do 7º selo. E olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado. E vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia, ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima naquela tenda. E disse, eu te encontrarei ali. E disse, esta será a terceira puxada e tu não contarás a ninguém. E no Cânion Sabino, olha aí, ó o 7º selo aí, ó. E no Cânion Sabino ele disse, esta é a terceira puxada. E há 3 coisas grandes que acompanham. Uma foi desvendada hoje, ou ontem. A outra foi desvendada hoje. E há uma coisa que não consigo interpretar porque está numa língua desconhecida. Mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela. E a terceira puxada aproximando-se. E o Espírito Santo de Deus, ó que coisa. E por isso que todo o céu estava silencioso. Ó, o Mombrano está falando da terceira puxada, ele começa a aplicar para o 7º selo, irmão. Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui é só águia, irmão, só águia. Por isso que todo o céu estava silencioso. Agora, melhor eu parar aqui mesmo, veja. Eu simplesmente me sinto advertido a não dizer nada mais acerca disso, está vendo? Estava numa língua desconhecida, irmãos. Ele estava tentando olhar, falar assim, ó, não consigo desvendar isso aqui porque está numa língua desconhecida. O que aponta isso para nós, irmãos? Aponta para a ressurreição. Essa língua desconhecida está apontando para a ressurreição. Vocês lembram que quando Jesus estava morrendo, e aí quando ele rendeu o seu espírito, ele falou uma língua desconhecida? Eli, lama sabachthani. E ele rendeu o seu espírito. E aconteceu um terremoto, aí os sepulcros se abriram depois do terremoto. Né? Os irmãos lembram? Então essa língua desconhecida está apontada lá. Lá para os dias de Jesus. Nós tivemos aqui uma pregação muito tremenda do irmão Lucas falando sobre isso. Mas olha que coisa, irmãos. Vai me acompanhando aí. Vai me acompanhando. Não posso explicar, irmão Brando diz. Eu não posso explicar isso aqui. E ele se coçando, ele tentando jogar uns pontos aqui, jogar um ponto ali. Irmão, está numa língua desconhecida. E ele sempre colocando. E o anjo advertiu, ó, não fala. E ele tentando falar, ele tentava falar, e o anjo não fala, não fala, não fala. Irmão, mas ia chegar um ponto em que uma noiva ia captar o mistério e ia manifestar aquele mistério. Ia chegar um ponto, ele sabia, ele estava tentando falar para aquele povo ali, mas o povo não entendia. Não adiantava. E se ele falasse também, ia ser para uma pessoa errada. Agora, o ponto que eu quero chegar aqui, irmãos. Por que o irmão Brando teve que mudar o seu ministério? Por que ele teve que sair do ministério da cura para entrar no ministério da abertura da palavra? Por quê? Porque ele tinha que pregar a palavra para manifestar os Janes e Jambres. Os falsos ungidos. Nós pregamos aqui sobre o Concílio Mundial. O mundo está se unindo no Concílio Mundial de mentira, um espírito de mentira. Estão todos aí, você pode olhar nos jornais, você vê um concílio sendo armado. Você vê que as armas de Satanás estão começando a ser armadas. E vai ter uma perseguição contra a noiva. O concílio mundial, a imagem da besta, vai perseguir a noiva. O concílio mundial vai perseguir a noiva, irmãos. Não será comunismo, não será fascismo, não será nazismo, não será tal e tal. O concílio mundial de igrejas vai perseguir a noiva. E eles estão se unindo agora. O irmão Brando diz assim, para quê? Eles vão contra o comunismo. Eles vão contra o comunismo. E eles fazem isso publicamente. As suas armas, o seu concílio é publicamente, são hipócritas, fazem publicamente. Mas enquanto eles estão lá, fazendo o seu concílio mundial, falando que eles estão fazendo isso em nome de Deus, falando que eles estão combatendo o comunismo em nome de Deus, enquanto eles estão fazendo isso publicamente, e o mundo saudando os falsos ungidos. Oh, glória a Deus, isso é verdade, o que o ungido falou, isso é verdade, é verdade. Mas enquanto está acontecendo, enquanto o mundo está se unindo em uma união, em um concílio mundial, há uma noiva que está em secreto, no seu quartinho secreto, se unindo em volta da palavra, uma união invisível da noiva, sem o mundo saber, e eles vão desaparecer. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar essas coisas. Sabe o que é tremendo, irmãos?
Os irmãos aí que lê mensagem, sabe o que é tremendo? É que, olha como que Deus trabalha, né? Como que Deus trabalha. O sétimo selo, ele não foi revelado apenas nessa mensagem aqui, o sétimo selo. Eu estava meditando nisso hoje, irmãos. O sétimo selo, olha só, porque o irmão Brano aplica a terceira puxada sendo o sétimo selo. Nós lemos aqui, certo? Sendo o sétimo selo. Aí, ele fala assim, já a terceira puxada daí aplica para a visão da tenda, certo? E na visão da tenda tem um quartinho para você se esconder em secreto. Tudo isso é sétimo selo. Mas olha só, tem uma outra mensagem que o irmão Brano pregou, chamada o único lugar provido por Deus para adoração. E o irmão Brano diz nessa mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, é o lugar onde ele colocou o seu nome. Ali que você vai se encontrar. Qual é o lugar, irmão? Aponta para a visão da tenda, o quartinho, o escondido, é a palavra. Olha só, o único lugar provido por Deus para adoração também é o sétimo selo. Então, irmãos, quando nós lemos as mensagens, não lê, irmão, como se fosse uma historinha, como se fosse um pensamento do irmão Brano. Tudo ali é um mistério de Deus para nos levar no rapto, irmãos. Então, às vezes, a gente dá muita importância, a gente fala, realmente esse livro aqui ele é muito importante, os selos. Mas nós olhamos para as outras mensagens e falamos, talvez essa mensagem não tenha importância, irmão. Não seja enganado por Satanás. Na mensagem Senhores é este o tempo, o irmão Brano mostra que a terceira puxada também, a terceira puxada é aqueles anjos voando, que é o sétimo selo também. E às vezes nós olhamos e não damos muito significado para aquela mensagem. Nessa mensagem que nós lemos aqui, que todas as visões se cumpriram, é o sétimo selo também, irmãos. Não seja enganado por Satanás falando que algumas mensagens não têm valor. Todas elas, a maioria delas, quase todas elas ali, falam do sétimo selo. E algumas outras vêm para nos ajudar. Mas eu vou corrigir aqui minha fala. Todas as mensagens do irmão Brano é o sétimo selo. Então, o lugar, a terceira puxada é o sétimo selo, que é o único lugar que provido por Deus para adoração é agora. O único lugar provido por Deus para nós adorarmos é no quartinho escondido. Você vai falar, irmão João, então quer dizer que agora eu tenho que construir um quarto lá no fundo de casa, e aí eu tenho que ficar orando lá, aí eu saio, entra o meu esposo, ora lá em secreto, aí meu filho entra. Não é, irmãos, nós não estamos falando em coisas literais aqui. Eu vou repetir aqui o que eu disse. A terceira puxada, as visões que o irmão Brano teve sobre a terceira puxada foram símbolos. Se fosse literal, nós tínhamos que pegar nossa varinha e ficar no rio pescando e dando 3 puxadas para pescar os peixes grandes. Né? Mas não é literal, é uma coisa secreta, é uma coisa em símbolos. São parábolas. Entende? São parábolas. Então o quartinho, aquele quartinho, sabe o que é, irmãos? Aquele quartinho é a sua alma. É você colocando Deus na sua alma. O irmão Brano diz assim, ó, que você pode ter o Espírito Santo no seu corpo, né? O Espírito Santo vem e te cura fisicamente. Você pode ter o Espírito Santo no seu espírito, que é a santificação. A santificação é o Espírito Santo no seu espírito. Mas se o Espírito Santo não entrar na alma, você é considerado um demônio ainda. Porque ainda o demônio está lá na alma. Você pode ter o Espírito Santo no corpo, ser curado, ter o Espírito Santo no espírito, com santificação, mas se o Espírito Santo não entrar na alma, você é um demônio. Tem um demônio na alma. Se o Espírito Santo não está na alma, tem um demônio lá. Então, aqui na alma é o quartinho que tem que entrar o Espírito Santo. Ó. Na alma, o Espírito Santo, a terceira puxada é o Espírito Santo descendo na alma. Essa é a terceira puxada. Esse é o quartinho. O quartinho aqui, ó, é você entrar com o Espírito Santo e trancar a porta e trancar os ouvidos, trancar as janelas do ouvido, trancar aqui, ó, trancar tudo. E se alguém bater na porta da sua alma, se alguém bater, porque irmãos, olha outra mensagem aqui que é o sétimo selo. Portas na porta. O irmão Brano diz que portas na porta é a alma. Ele aplica para a alma. E é justamente o sétimo selo, irmãos. Olha que coisa. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Todas as mensagens do irmão Brano. Que maravilhoso, irmãos, é nós sermos crentes da mensagem. As pessoas estão sendo sinceras indo nas denominações e vão lá. Eu até paro assim e fico pensando, mas o que as pessoas vê lá, hein? Porque eu sou tão grato, irmãos. Eu sou tão maravilhado com essa mensagem que eu paro e penso assim, mas o que as pessoas estão fazendo na denominação? O que elas têm lá? Só vão lá e cantam e vê o pregador, mas o que elas têm? Eu fico pensando, né? Mas o que elas têm lá?
É tanta coisa maravilhosa que nós temos na mensagem que eu paro e fico pensando, mas o que tem na denominação? Que as pessoas ficam lá? É um espírito que aprisiona a pessoa lá. Então vamos lá, terceira puxada, a visão da tenda é o 7º selo, nós lemos os parágrafos aqui. Nós lemos aqui. Irmãos, olha que coisa tremenda, vamos me acompanha aí, ó, me acompanha aí. O arrebatamento ele faz parte do quê? Do ápice da terceira puxada, certo? Quando chegar esse concílio mundial de igrejas, o irmão Brana diz, suas infalíveis palavras de promessa. O irmão Brana diz assim, quando chegar a perseguição do concílio mundial, quando essa perseguição vir, o irmão Brana diz assim, espera. Ele diz assim, ó, sabe aquele grande dom, a terceira puxada? Eu tenho tentado explicar. Mas o anjo veio a mim e disse assim, espere até que aquela perseguição venha. Vamos ver se eu consigo achar esse parágrafo aqui. A mensagem de suas infalíveis palavras de promessa. Ó, no parágrafo 138. Ó. Diz assim, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isso não estará em operação perfeitamente agora. Olha aí, ó. E espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isso acontecerá. Quando a perseguição vier, irmão. Porque não pensa, então, já que tem que vir a perseguição, eu vou esperar. Não, não é assim, irmãos. Quando a perseguição vir, tem que estar com azeite na lâmpada, senão vai ficar. Porque é uma obra rápida. Quando vir o aperto, tem que estar preparado, porque o aperto vai ser gigante. O irmão Brana diz assim, vai ser uma coisa tão convidativa que as pessoas vão trair Jesus sem nem ver, achando que vão estar fazendo a coisa certa. O irmão Brana diz isso, irmãos. Nas eras, as pessoas vão trair Jesus achando que vai estar fazendo a coisa certa, porque a coisa vai ser tão convidativa, não vai ser uma coisa tão enganosa assim que as pessoas vão falar, não, isso aí é enganoso. Aí 90% vai ser uma coisa convidativa, uma proposta convidativa. Se não tiver com azeite na lâmpada, vai trair o Senhor Jesus Cristo sem saber. O irmão Brano diz isso nas eras, eu creio que nas eras de Filadélfia ele diz isso. Entendeu? Então, o Concílio Mundial de Igrejas vai trazer o ápice da terceira puxada. A terceira puxada ela está em cumprimento. Nós armazenando azeite, nós vivemos uma vida cristã, nós tendo a nossa experiência pessoal com Deus, nós estamos armazenando azeite. Amém? Estamos armazenando azeite. Para chegar no ápice da terceira puxada. A terceira puxada é para quem já tem azeite na botija, para acender a lâmpada para sair daqui. Quando, irmão Brano, irmãos, observa isso aqui. Capte isso porque muita gente se confunde, mas graças a Deus que nós temos profeta e a revelação. Né? Muita gente se confunde nisso aqui. Quando o irmão Brana vai pregar o arrebatamento, irmão, olha a escritura que ele usa. Se a pessoa não tem mente de águia, vai falar, para que o irmão Brana está lendo uma escritura dessa para pregar arrebatamento? Ó, eu vou falar a escritura aqui e você vai ficar surpreso. A escritura que o irmão Brana usou na mensagem do arrebatamento. Talvez você pense, deve ser Apocalipse, o irmão Jonas vai ler Apocalipse. Ou então Mateus 24, né? Mateus 24, talvez é essa a escritura que o irmão Jonas vai citar aí. Eu acho que é essa. Olha a escritura que o irmão Brana usou, irmão. Salmos 27. Salmos 27? Como assim? Qual é o mistério que está em Salmos 27? Salmos 27, irmãos. O irmão Brana, para pregar o arrebatamento, ele abre a sua Bíblia em Salmos 27. Abre sua Bíblia aí comigo, irmão. Vamos acompanhar junto. Abre aí comigo. Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Vou temer coronavírus? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, vou temer concílio mundial? Não vou temer. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, que irmão, observa o mistério que está envolto aqui, ó. Olha a perseguição.
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Agora olha o 5, irmão. Você que está com a sua Bíblia aí. Olha o verso 5, irmãos. Porque no dia da adversidade, o que nós estamos vivendo agora? Adversidade, mas a coisa vai piorar ainda. No dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Irmão, sabe o que significa pavilhão? Tenda. No dia da adversidade, Deus vai esconder na tenda. Olha a visão da tenda, irmãos. Olha a terceira puxada. Em Salmos 27. O irmão Branham, para pregar o arrebatamento, ele lê Salmos 27, talvez se fale assim, mas não tem nada a ver. Olha aqui, irmãos. No dia da adversidade, quando o concílio mundial começar a se unir, o irmão Branham diz aqui, ó. Olha aqui o que o irmão Branham diz, ó. Espere até que aquele concílio de igreja traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá, a terceira puxada. Espera que o concílio mundial traga a perseguição. Vai ser quando a terceira puxada vai se manifestar perfeitamente. E aí olha que fala o verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Terceira puxada, a tenda. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. E pôr-me-á sobre uma rocha. Rocha é revelação. Irmão, que coisa tremenda, irmãos. Que coisa é essa? Olha que coisa, irmãos. Olha só. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Olha só. Essas coisas da terceira puxada, não tem que nos alegrar, como o salmista está falando aqui. Nós vamos cantar louvores, sim, a Deus. Pode vir a adversidade, mas eu sabendo dessas coisas, eu vou oferecer o meu sacrifício de júbilo, eu vou oferecer o meu sacrifício de louvor, eu vou cantar louvores ao Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Irmãos, tem que ser águia para entender isso aqui, hein? Tem que ser águia. Olha aqui, ó, tá falando aqui, ó, quando tu disseres buscai o meu rosto, o que a Bíblia está tentando dizer aqui, ó? Está falando de companheirismo, você ter companheirismo com Deus, entende? Agora, eu vou chegar numa coisa aqui mais tremenda, irmãos. Olha só. O irmão Branham diz, deixa eu ver se eu acho esse parágrafo aqui, irmãos. Eu vou lendo as mensagens, eu pego um parágrafo e eu jogo num bloco de notas, sabe? Eu acho tão tremendo aquilo lá, eu falo assim, eu tenho que separar isso aqui. Daí eu jogo num bloco de notas do celular. E aí, às vezes, quando o pastor Oswaldo fala, você vai pregar, e aí eu tento juntar todos esses parágrafos maravilhosos que a gente ajunta, né? Mas deixa eu ver aqui se eu acho esse parágrafo aqui, irmãos. É muito bom a gente ouvir o irmão Branham falando, né? Irmão, presta atenção nisso aqui. Presta atenção, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Está falando que vai se esconder no pavilhão. Agora, daí fala assim, para buscar o meu rosto, tem um companheirismo pessoal com Deus dentro da tenda. Porque olha só, irmãos. Vamos lá com calma. A coluna de fogo foi para dentro do quartinho, né? Ficou dentro do quartinho. E o anjo do Senhor falou assim, eu vou te encontrar lá dentro. Dentro do quarto era para ele trancar a porta. Dentro do quarto ia ter um companheirismo entre Deus e o irmão Branham. E aplicando a terceira puxada para a noiva, porque isso é para a noiva também, o Concílio Mundial trazendo a perseguição para a noiva, isso aqui faz parte para a noiva também. Bom, Branham diz isso. O entrar na tenda e se trancar com Jesus é uma noiva se trancando no quarto com o seu noivo, para eles terem uma experiência pessoal, uma intimidade,
algo íntimo, uma relação de sangue. E isso é o irmão Branham que nos mostra. Olha, irmão, nós estamos desvendando aqui de pouco para nós vermos que a terceira puxada não é conceito. Muitas coisas nós vemos na Bíblia que é conceito, nós tentamos explicar. Falar, é isso. Mas a terceira puxada, irmão, é algo tão tremendo que não é conceito. Não é uma coisa explicativa, é uma experiência com Deus. Não adianta eu tentar aqui falar, é isso. Não, é você. É uma coisa experimental, é você e Deus. Entende? Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, 165, olha só. Agora, eles retornam aos judeus depois do rapto da igreja gentílica. Está falando da noiva. A igreja gentílica vai para casa para a ceia das bodas, e como Rebeca foi levada para o domicílio de Abraão com Isaque, e ali se casaram. E Rebeca e Isaque ficaram com toda a posse de tudo que Abraão possuía. E tudo isso foi para Isaque, absolutamente. Isso não poderia ser de Isaque, até que Isaque primeiro se casasse. Oh, aleluia! Aí está você, irmão Branham diz. Irmão, olha só que coisa tremenda. Para Isaque ter a possessão das coisas de Abraão, Isaque sendo Jesus Cristo e Rebeca sendo a noiva. Para os dois terem a possessão das posses de Abraão, eles tinham que entrar na tenda e ter uma relação de sangue. Se casar. O casar aqui que o irmão Branham está falando na Bíblia, eles tinham que entrar na tenda e se conhecerem. Terem uma experiência pessoal. Quando Isaque e Rebeca entrassem na tenda, quando eles saíssem casados da tenda, aí Isaque e Rebeca tinham direito sobre as posses de Abraão. O que é a terceira puxada, então, irmãos? É uma experiência pessoal com Deus. É quando você vai com Ele na tenda, no quartinho em secreto com Deus. Uma experiência tão grande com Deus. Quando você ter essa experiência, esse poder, essa paz que você vai ter depois de ter uma experiência com Deus, da terceira puxada. E aí você for para a ceia das bodas. Quando você sair da ceia das bodas, irmão, sabe o que vai acontecer? Você tem posse de tudo. Qual é a importância da terceira puxada? Você ter posse de tudo. Satanás está nos massacrando aqui, ele faz decreto, Satanás prende a gente na nossa casa, Satanás faz decreto disso, tem corrupção no governo, eles roubam o nosso dinheiro lá, tem corrupção, tem isso, tem aquilo, tem falta de segurança, o mundo aí jaz no maligno. Mas para nós governarmos essa terra, irmãos, para nós vingarmos o que Satanás está fazendo, nós temos que entrar na tenda com Isaque. Temos que entrar ali na tenda com o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós sairmos da tenda com as posses de tudo. Que coisa, hein, irmãos? Eu creio que os irmãos estão aí rejubilantes, né? Porque isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui eu fico muito empolgado, irmão, com uma coisa dessa. Que coisa, que mensagem maravilhosa. Obrigado, Senhor, por ter escondido isso dos sábios entendidos e ter revelado aos pequeninos, né? Terceira puxada em secreto. Então você vai para o quartinho com o Senhor Jesus Cristo em secreto. Aí a recompensa vem em público. Mateus 6. Você vai ter uma experiência, vai ser uma coisa secreta, o mundo fazendo aí, espetáculo, Concílio Mundial. Eles estão fazendo um espetáculo em público, nós estamos em secreto. Nós estamos nos unindo com a palavra em secreto. Todo mundo em secreto. Todos ali unidos em espírito, em amor, em humildade, em gratidão. Unido com a palavra em secreto. Mas quando nós voltarmos, irmão, Deus vai nos recompensar em público. É o que Mateus 6 está falando. Vai orar em secreto, que eu te recompenso em público. Nós nos unindo com a palavra em secreto agora, sem espetáculo, sem fazer show. Nós consertando a nossa vida. Tentando mostrar isso para alguém, para o último eleito, trazendo o último eleito, mas fazendo as coisas sem fazer espetáculo. Como o mundo aí fora gosta de espetáculo, né? Gosta de se aparecer. Nós fazendo a nossa parte em secreto, Ele vai nos recompensar em público. Porque na terceira vinda do Senhor Jesus Cristo, nas nuvens, na terceira vinda, Ele desce num cavaleiro branco e todos os seus santos atrás dele. É uma coisa pública, todo mundo vai ver, irmão. Vai ser uma invasão, né, que o Senhor fala, invasão alienígena, vai ser uma invasão da noiva sobre a terra. Uma coisa pública. Nós vamos vir aqui e vamos dominar esse mundo aqui. Vamos dominar.
pisar na cabeça de Satanás, vamos dominar. As nações serão do nosso Senhor, nós seremos a rainha. Graças a Deus por essas verdades, né? Graças a Deus. Então o gene da palavra tem que estar na alma. Nós temos o Espírito Santo na alma, não ter o Espírito Santo no corpo, né, ser curado, vir aqui receber oração. O Espírito Santo ele cura. Aí vir receber a santificação, o Espírito Santo no Espírito, né? Mas o importante é na alma, irmãos. Se Satanás alcançar a sua alma, né? Se ele alcançar, tem que colocar ele ali no quartinho da alma. Essa experiência, isso é a terceira puxada. Mas quando essa terceira puxada manifestar, irmãos, nós estamos com pouco tempo aqui, mas nós temos muita coisa para falar sobre esse assunto aqui, para animar a nossa fé. Nós tendo uma próxima oportunidade, nós vamos falar sobre isso aqui. Esse é o tempo, irmão, você que está no seu lar aí, você que está na sua casa, esse é o tempo de você se unir com a palavra. Ajunta seu lar aí, ajunta quem estiver perto de você, fala, vamos junto, vamos buscar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Agora, irmãos, nós temos aprendido muito que a terceira puxada é o poder da palavra falada. E é mesmo. Quando nós colocarmos ele aqui na alma, essa terceira puxada, aí a manifestação começa, o poder da palavra falada. Os irmãos sabiam que a Bíblia diz isso? Olha só. João 15, verso 7, isso aqui é a terceira puxada também. Quando você estiver em secreto, você estiver com Jesus, você manifesta o poder da palavra falada. O que você fala assim, ó, arroz na panela, o arroz vai aparecer na sua panela. Você fala, vai ser curado meu filho, o seu filho vai curado. Isso é a terceira puxada. E nós estamos vendo aí a manifestação da terceira puxada entre nós já. Pessoas que estão alinhadas com a palavra, fala a palavra e aquilo acontece. E João capítulo 15, verso 7 diz assim, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vamos repetir aqui. Se vós estiverdes em mim, se você estiver lá no quartinho em secreto, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, não é em parte, não pedireis em parte, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é a terceira puxada. Irmãos, então para nós que estamos aprendendo aí, ó, a terceira puxada ela acontece em 3 partes. Abertura da palavra. Quando se a pessoa falar para você, mas esse negócio de pregar mistérios aí, rapaz, então, que tipo de cristão é esse, né, da mensagem? Terceira puxada é a abertura da palavra. Lembrando disso lá na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Você pode pegar lá. Os ungidos dos últimos dias, eu creio que no parágrafo 262. Ó, abertura da palavra, terceira puxada. Pregação aos perdidos. E o quê? Palavra falada. Quando você estiver em união com Deus, você vai pedir tudo o que você quiser e aquilo vai acontecer. Que poder tem na nossa mão, irmão? Que poder? Isso daí é a terceira puxada, você tem experiência com Deus. Fala, mas rapaz, eu não entendo. O que é a terceira puxada? Irmão, não tenta entender o conceito de terceira puxada. O irmão Branham falou, não tente entender. Sabe o que você tem que fazer? É buscar uma experiência com o pessoal. Porque a terceira puxada não é conceito. A terceira puxada é experiência, é experimental. Não é uma coisa da faculdade, lá de você ir lá e aprender. Ou alguém vir aqui dar os conceitos de terceira puxada. Não, o que o quinto de Efésios tem que fazer é animar a sua fé para você buscar a experiência com Deus para nós sairmos dessa terra. Não é uma experiência qualquer, irmãos. Vem de você entender a abertura da palavra. Entendeu? Você tem que estar na mensagem do dia, entender a abertura da palavra. Terceira puxada é a abertura da palavra também. Mas, irmão, nós tínhamos tanta coisa aqui para falar. Tínhamos tanta coisa aqui para falar, mas nós não temos tempo. Nós temos um tempo determinado pelo pastor, né? Temos que ser obedientes à voz do pastor. Mas fique com essa palavra no seu coração. Coloque o Espírito Santo na sua alma. Fecha as portas para o mundo, irmão. Deixa crítico falar. Rapaz, mas irmã, você usa saia o dia inteiro. Deixa falar. Usa saia o dia inteiro, não corta o cabelo. Ô jovem,
Você tinha que ir lá para o mundo, rapaz. Você tinha que curtir sua vida, depois você volta para a igreja. Irmão, coloca o Espírito Santo na sua vida e fecha o ouvido. Fecha os olhos. Fecha a boca também, para não falar coisas ruins. Fecha para o mundo aí. Satanás bater, se não for a voz do esposo, não abre a porta não. Não abre a porta para a alma não. Se não for a voz de Jesus Cristo, do seu esposo, fecha a porta, deixa trancado, deixa ele lá. Fecha na cara de Satanás a porta. Mas só deixa o esposo entrar lá, porque é lá que ele vai se encontrar com você. Que Deus te abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te sustente, te guarde nessa terceira puxada, que é uma coisa que nós temos que manifestar, que eu estou buscando também, e eu creio que você está buscando também. Deus abençoe. Shalom.